fazer essa prova, outros conseguem ficar mais tranquilos. Tem gente que consegue ficar tranquila antes de uma prova dessa. Mas quem veio aqui hoje conversar com a gente sobre isso é o professor Daniel Machado, nosso colunista, que está sempre trazendo aqui dicas maravilhosas sobre educação pra gente no Super N Primeiras Notícias. Hoje está ao vivo aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre esse momento muito importante na vida de milhares de estudantes no país. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Delma. Bom dia, meus colegas, ouvintes. Prazer, satisfação estar com vocês mais essa manhã. Prazer é nosso. Professor, eu gostaria de começar falando exatamente sobre essa questão da ansiedade, né? Aí, há um dia de começar a prova, e a prova que é considerada a mais difícil por muitos, que é a redação. Qual sua dica? Hoje é dia das pessoas estarem ainda frequentando aulões, estudando tudo que tem direito, é um dia para ficar mais relaxado? Essa é uma ótima pergunta. Ontem, inclusive, eu recebi uma ligação de uma mãe preocupada porque ela estava na dúvida se a filha deveria ou não participar de um aulão com a escola. E que eu falei com ela, sim, que a filha dela precisa gastar energia. Eu sei que é engraçado, geralmente tem essa tendência, vamos meditar antes da prova, vamos ser um dia para relaxar, para acalmar. Gente, o que na prática acontece? Quando chega o período da noite, esse aluno descansado, com o corpo descansado, a mente começa a ficar pensando no dia tão importante que vai ser a prova de amanhã. Então, corre o risco desse aluno não dormir bem. Mas quando você está com o corpo cansado, você consegue dormir melhor. Então, assim, hoje, uma recomendação, para quem não tinha nada programado, falou que não ia estudar, vai fazer um esporte, pessoal. Hoje é o dia de queimar essa energia que você tem de sobra aí, para se dedicar amanhã na prova. Porque se não dorme à noite, vai dar sono na hora da prova, vai estar mole, não vai conseguir render o que tem que render. Mas, professor, eu estava falando agora há pouco, a gente vai entrar nas dicas para a prova especificamente daqui a pouco. Essa questão da ansiedade é importantíssima, o descanso que tem tudo a ver com o desempenho do aluno e o estado físico que ele está. Mas eu falava agora há pouco sobre o cuidado que esses estudantes têm que ter por causa do horário de verão, que começa de hoje para amanhã. E tem muita gente que não está tentando para isso. Não é verdade? Pessoal, é a primeira vez na história, desde que o Enem foi criado em 2003, que o horário de verão vai começar exatamente no dia da prova. E a gente sabe, a gente lembra, né? Aparece na internet toda hora os atrasados do Enem, que não tem graça, a gente tem que ficar atento a isso. Mas olha, amanhã tem risco de chuva, pessoal. Nós temos problema que os horários dos ônibus vão mudar, os horários dos ônibus deveriam ser os mesmos no dia da prova e realmente começa o horário de verão. Então fiquem atentos ao horário antes da prova para você não perder, porque fechou o portão, já era, não tem jeito de entrar, pessoal. E eu digo mais, viu, professor? Depois desses problemas que a gente teve aí com os smartphones, que estavam todos programados para mudar o horário automaticamente, acabou aí complicando a vida de muita gente, não se confie só no seu smartphone. Quando você acordar, compara o teu horário com outras pessoas que tem na tua casa. Compara com o relógio convencional, que é a melhor coisa que você faz. Vai que a tua operadora deu problema de hoje para amanhã, deu um bug aí. Não é verdade, professor? Segura o morreu de velho. Liga a TV, escuta as rádios, qual o horário que as rádios estão informando, o horário que as televisões estão informando. Seguro morreu de velho. Professor, então vamos começar a falar agora da prova. Como a gente dizia, a prova de redação, ela é o bicho-papão de muita gente. E ontem a gente recebeu também aqui o professor Fabrício Miguel, e eu fiz uma pergunta para ele que eu vou fazer para você também. O que é melhor? Fazer a redação no início da prova ou no final? Bom, essa é uma pergunta excelente. Vocês se lembram, pessoal, em 2014, 500 mil de alunos zerou a prova de redação. E sabe por que eles zeraram a prova de redação? Cometeram um erro na hora de organizar o caderno de prova do Enem. A última prova do caderno era a prova de redação. Isso fez com que 500 mil de alunos zerassem a prova. Simplesmente porque não tiveram tempo de fazer a redação. Então, o que acontece? A prova é uma prova longa, é uma prova de resistência. Quanto tempo é a prova toda? A prova de amanhã são 5h30. Nossa, você tem que se concentrar durante 5h30. Isso é um exercício muito pesado, especialmente para o aluno que não está habituado a fazer simulado. Então, tem que treinar a mente para isso. E quanto desse tempo, geralmente, você recomenda que ele use para fazer a redação? Porque às vezes quando a gente vai fazer prova, a gente tem mania de dividir essas 5 horas, de eu vou ter uma média de tantos minutos para fazer cada prova. E a redação? Bom, Delma, eu diria que é importante a gente ficar com 1 hora para essa redação. Isso tem que ser treinado durante o ano e escrever é prática. Você é jornalista, sabe disso, que quanto mais você escreve, mais rápido você produz e com mais qualidade. Então eu diria que 1 hora. Agora,
é importante ficar atento, porque hoje teremos linguagens, que é uma prova com muito texto, e teremos humanas. Desculpa, hoje não, amanhã teremos uma prova. Amanhã vai ser a prova de humanas, linguagens e redação. Então é muito texto. Então você tem que concentrar para não perder muito tempo lendo a questão. Leu, entendeu, responde rápido. E lembrar que na hora que está respondendo a múltipla escolha, o mais importante é acertar as questões fáceis. Questões fáceis não pode errar. Por isso que a gente fala que é muito uma prova de resistência mental. Se manter durante 5h30 concentrado. Então, assim, eu acho que esse que é o desafio. Eu acho que esse que fica de atenção ali amanhã para os meninos. Em relação ao conteúdo da redação, professor, independentemente do tema, aqui a gente não vai falar do tema, mas o que é um erro muito comum que todos os estudantes cometem na redação? Gente, eu trabalho em uma empresa, a gente fez correção já de mais de 1,5 milhão de provas já, de provas de redação, né? Alunos que estão se preparando. O grande problema do aluno brasileiro chama-se fatos e dados. 47% das nossas redações, os alunos não colocam de forma adequada. E assim, não é obrigatório, mas é recomendado que você consiga colocar alguma informação relacionados a fato ou algum dado. E não só o dado, mas a fonte também, né? Exatamente, professor. Esse é outro grande problema. E os alunos que leram o jornal, que acompanharam a rádio ao longo do ano, eles conseguem de memória citar algum dado importante que eles escutaram sobre esse assunto durante aí esse período de vida escolar. Então, durante o período de vida escolar, a gente tem sim que ficar muito atento a jornal e revistas e rádio, etc. Professor, e você vislumbra, assim, tem ideia de algum tema que pode ser abordado na redação? Lembrando que no ano passado tratou sobre a questão dos deficientes auditivos. Eu fazia uma aposta aqui sobre essa questão de fake news ontem aqui. Mas eu sei, ano de eleição, fake news. Essa é a grande aposta, todo mundo na internet está falando sobre fake news. Essa foi a palavra que os alunos buscaram esse ano no Google. E assim, aconteceu uma única vez em que o tema que estava em voga no ano caiu na redação do Enem. Então, provavelmente não é este o tema. Mas, se por acaso cair, é importante a gente buscar os sites que estão disponíveis na internet, que tem um pouco mais de informação sobre fake news. E quem sabe acertar esse tema aí. Mas exatamente para surpreender eles fazem isso, né? Como tá todo mundo falando, eles não, vamos colocar outra coisa aqui. Mas, professor, ainda sobre a estrutura da prova, o que evitar? Por exemplo, porque às vezes tem gente que diz, o texto interrogativo ele tem mais apelo, né? Quem corrige a prova gosta de um texto interrogativo. Tem gente que diz que isso não é bom. Então, dá umas dicas assim para os estudantes sobre, como é que eu posso chamar? A plástica, seria a plástica dessa redação para chamar mais a atenção? Bom, acho que é uma boa pergunta. A gente tem que lembrar da estrutura textual que a gente espera na redação. Você vai começar com a introdução, você vai colocar sua tese, você vai desenvolver esse texto. Agora, algo que é muito importante é no momento que a gente vai terminar esse texto, a gente tem que fazer uma solução para aquele problema que foi levantado. Então, a proposta de intervenção, que é como isso vai ser resolvido, quem é responsável por fazer o quê, a gente dá uma solução para um problema social, é uma das formas mais bonitas que a gente tem de terminar esse texto. É uma das coisas que mais me encantam na proposta do Enem, é a solução social que a gente vai dar para aquele problema. E essa proposta de intervenção, gente, ela é fundamental e às vezes as pessoas esquecem ou não conseguem colocar os agentes responsáveis por dar aquela solução. Então esse eu acho que é um outro ponto de atenção. Eu quero também chamar a atenção para os conectivos, né? É importante a gente conseguir acrescentar um porém, um entretanto ao longo do texto para que não fiquem sentenças muito longas. Esse é recometido por 39% dos alunos que fizeram redação com a gente. Então, assim, esse é um ponto importante. É uma bobagem, mas é uma regra importante da gente entender para que o texto fique mais agradável de bobagem não, professor. Décimos contam, vírgula tira décimos. No meu período de vestibular, eu lembro, como se fosse hoje, eu tirei 9,6 na redação. 9,6 tirei 4 décimos por causa de uma vírgula, alguma coisa lá. Eu aposto que foi uma vírgula, foi alguma coisa lá. Mas, professor, sobre o tamanho da redação. A gente sabe que tem um número mínimo de linhas que se pode fazer e tem um máximo. Aí eu te pergunto, o que vale mais a pena? O aluno ele tentar fazer o número máximo de linhas ou se não, se ele tiver um bom conteúdo e conseguir fazer o número mínimo, isso também é indicado. Qual é a sua recomendação? Eu vou te falar o que os dados mostram. Os dados mostram que os alunos com letra pequena
que conseguem usar as 30 linhas, pequeno e legível, né? Por favor, gente, caligrafia é um negócio que se esqueceu, que a gente tem que voltar. Letra legível, tá? 30 linhas. Título obrigatório? Não necessariamente. Se quiser, importante colocar, mas se não, tanto faz. 30 linhas, ocupem todo o espaço possível e coloquem uma letra menor. A tendência é que letra grande, você não tem espaço suficiente para argumentar e desenvolver bem sua tese. Então, melhor usar uma letrinha pequena. Professor, e o senhor falava no início da entrevista sobre o aluno se cansar hoje, né? Para que ele consiga ter uma boa noite de sono e amanhã ele tá bem para fazer a prova. Mas eu pergunto, além desse esporte, por exemplo, se o aluno, ele não sei, ele teve um insight lá, ele pensou, poxa, eu acho que isso pode cair na redação na prova amanhã. É recomendável que ele faça uma última leitura hoje, mesmo no material dele, ou que ele procure alguns sites para ver o que é que as pessoas, os professores, os analistas estão falando sobre a prova de amanhã ou não? Olha, tem muita gente que fala que não gosta desse tipo de ação. O dia anterior não é para estudar. Eu, particularmente, sinto que se o aluno fica mais à vontade, eu digo, por que não? Então, por exemplo, eu acho interessante, amanhã onde a gente vai ver o maior tráfego nas redes, nos sites que tem pouco de conteúdo sobre o Enem, amanhã é o pico do tráfego. E é tão assustador que alguns sites que costumam vir aí na taxa de 50 mil acessos, chegam a mais de 1 milhão de acessos neste dia, na véspera da prova. Então, assim, se você for ficar mais à vontade, estudando na véspera, eu particularmente, quando estudava para a prova, não estudava muito, mas quando estudava, sempre procurava estudar na véspera. Algumas horas antes, estava ali olhando o conteúdo, porque a gente vai com energia forte, assim, eu sei. Eu dominei bem o conteúdo, eu estou preparado e a gente vai confiante para essa prova. Professor, então para finalizar, amanhã, sempre depois das provas, né, tem algumas escolas, alguns cursinhos que fazem correção de prova. O senhor estará fazendo isso em algum lugar ou em alguma rede social? O senhor vai dar alguma dica ou vai tentar corrigir a redação para que os mais ansiosos possam já dar uma conferida depois da prova? Gente, amanhã sim, vão ter alguns sites disponíveis, procurem na internet, vai ter o pessoal que vai estar corrigindo redação logo em seguida, para você saber já, em vez de ter que esperar até janeiro, você já sabe quanto que você vai tirar. E o que eu acho importante falar é que todo mundo amanhã na prova consegue ser aprovado em uma universidade pública. A gente não sabe em qual curso e em qual universidade. Então, quem às vezes está assim meio desanimado, está inseguro com a prova, sente que às vezes não está preparado, Delma, é a hora de falar o seguinte, olha, eu consigo, eu vou me concentrar amanhã durante essa prova, vou me concentrar no próximo domingo, porque a gente sabe que essa pessoa, com concentração, com dedicação e com muita confiança, vai conseguir chegar no resultado positivo e se der tudo certo, a gente vai ver em uma universidade pública no ano que vem. Perfeitamente. Professor Daniel Machado, nosso colunista e nosso convidado de hoje ao vivo aqui no Super N Primeiras Notícias, trazendo essas dicas valorosas para você que vai fazer o Enem amanhã. Obrigada, professor, pela sua participação mais uma vez. Obrigado, gente.